Olá, alunos do sétimo ano, aqui com vocês, seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir a vocês para se inscrever no nosso canal, para receber e clicar lá no link, né, e ativar o sininho, para receber as nossas aulas de gravação, das nossas gravações aí, das aulas do PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado, aqui do sétimo ano. Então vocês fiquem atentos, porque toda semana a gente vai ter aula. Nós estamos começando aí as atividades novamente com um novo PET, né? Então hoje a gente está aqui para trazer essa aula do PET 4, ok? Então vocês vão estar acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, exclusivo, para que vocês possam compreender aí o conteúdo, viu, galera? Importante a gente estar compreendendo o conteúdo. E hoje é a semana 1 que a gente vai estar explicando para vocês aqui. E que então, o mais que é fazer as atividades, a gente tem que compreender o conteúdo. Se não compreender o conteúdo, na hora de fazer as avaliações, que não vai ter os exercícios para estar fazendo na hora, vai precisar de você saber o que é cada contexto. Então, aqui por isso que a gente está trazendo essas aulas para vocês, levando até essas informações para vocês estar compreendendo as atividades que vocês terão que desenvolver da semana 1, tá joia? Então, vocês vão acompanhar aqui com a gente. Deixa a gente pegar aqui uma canetinha para a gente poder estar sublinhando aí as atividades, os contextos que são importantes dessa parte do PET, né, que a gente vai delineando aí todo o PET para que leve a informação para vocês compreendam. Então é importante vocês já lá, tem 20 minutos de aula, mas isso é importante, porque se fosse um jogo aí, todo mundo estava assistindo, né? Fazendo, jogando por mais de 30, 1 hora, 2 horas. A aula é importante, 20 minutinhos, rapidinho, a gente consegue desenvolver todas as atividades. Então vamos lá, com nossa aula da semana 1 do PET 4. Ok, nossa aula de arte de hoje vai trazer aqui a história da arte. Então nós vamos compreender como que tudo surgiu, as ideias, surgiu aí os primeiros traços da arte, né? A gente vai estar compreendendo na página 86, viu, galera? Página 86, todo mundo atento lá, abre lá e vai acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos lá, que a gente vai também trabalhar artes visuais, né? Vamos aqui com a arte visual, a unidade temática hoje é arte visual, e a gente vai falar o contexto da história da arte. Então vocês acompanham lá. Então, a arte na pré-história. Quando a gente fala pré-história, a gente vamos falar do primeiro período que surgiu da história da humanidade, ok? Que ela vai desde os primeiros, do surgimento lá dos dinossauros, vai evoluindo até o surgimento do homem. A gente vai estar aqui contando um pouquinho para vocês. Vamos falar também que essa pré-história é dividida em 3 períodos, ok? Então ela vai estar dividida entre o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá ok? Então cada período desse demorou um longo do tempo, principalmente o Paleolítico, né? Os primeiros formas de representação do homem, né? O Paleolítico, então demorou muito tempo. E o Neolítico, o homem já vai estar mais evoluído, vai ter essa questão toda, né? Então a gente vai definir para vocês. Paleolítico, quando vocês ouvirem falando pedra lascada, Paleolítico. Quando vocês forem pedra polida, o Neolítico, tá ok? Então aí vocês vão aprender aí que essa diferença aí na matéria de história e na matéria de arte também, que a gente vai estar trazendo para vocês, tá joia? Todas as matérias passam um pouquinho por essa questão. Todo dia nós vamos contar aqui também que todas essas descobertas, elas estavam na onde? Nas cavernas, né? Nas gravuras esculpidas nas rochas, nas esculturas deixadas, nas estatuetas encontradas. Então a gente vai estar diferenciando a questão, a arquitetura, as pinturas. Então isso aí vai estar referente à questão. Então a gente vai estar trazendo aqui essas manifestações da pré-história, que é de suma importância para nós entender que tudo que nós temos hoje se deve ao surgimento desses traços, essa história, essa comunicação que o homem fazia antigamente, que ela tem mais um valor ritualístico do que artístico, mas se tornou artístico porque o homem manifestou seus primeiros traços naquela época. Então, por isso que a gente vai estar contando aqui. Então, a gente vai entender que a arte divide em 3 períodos, né? A gente vai estar explicando aqui. Paleolítico, que ele vai de 2,5 milhões de anos antes de Cristo.
que vai até 10 mil anos de Cristo. Então, esse intervalo de 2,5 milhões até 10 mil anos antes de Cristo, olha, 10 mil anos antes de Cristo, onde está isso, né? Então, nós, 1.000 anos, demora um tempão, né, galera? São 10 séculos aí para a gente compreender esse contexto de 1.000 anos, né? Você imagina multiplicado aí por 10, né? 1.000. Então, é isso aí que a gente vai trazendo aí, essa questão do contexto para você se localizar. Então, o período paleolítico ou pedra lascada indica aí essa característica, né? E o neolítico, que era a pedra polida, o homem já, a gente vai explicar essa diferença aqui, pedra lascada, o homem lascava a pedra para fazer alguma ponte aguda para ele aprender a furar um animal, a escavar alguma coisa. Então ele aprendeu que a pedra era ou pedra, ou osso, ou ponta de pau, tudo que ele encontrava, porque ele não sabia fazer as pontas, a ponta, que era, ele sabia que é algo que ajudava ele a caçar essas coisas tudo, mas ele não sabia fazer as pontas. Então o homem da paleolítico tem essa característica chamada pedra lascada, né? E o neolítico é pedra polida, porque o homem já trabalha a habilidade aí, já desenvolveu as habilidades para desenvolver aí a caça, a pesca, a agricultura, e a gente vai estar falando aqui. Então ele estende de 10 mil a 5 mil anos de Cristo, idade, né? Depois a idade dos metais, que é outro período, que se estende de 5 mil anos a 3.500 anos antes de Cristo. Então foi muito tempo aí. Todos esses intervalos aí desse período nós chamamos de pré-história. Esses períodos dividiram essa pré-história para a gente compreender um pouquinho esse contexto aí, viu? E aqui nós temos, agora nós vamos falar sobre a questão das manifestações, né? Qual a intenção dessas manifestações? Então, quando a gente fala em manifestação, porque o homem também começou a produzir essa primeira manifestação, né? Claro que no Paleolítico o homem se retratou os primeiros registros, o quê? Do cotidiano. Então ele encontrou a parede da caverna, né? Uma forma de registrar aí o seu dia a dia, o seu cotidiano, uma forma de comunicação mesmo, né? Ele queria registrar o quê? A caça, a pesca. Então essa questão, esse homem que era nômade, né? Que ele andava de uma caverna para outra atrás dos animais, né? De repente os animais sumiam e iam para outro espaço atrás de alimento, né? Então o alimento ficava escasso, não tinha moradia fixa, que é nômade, não tem moradia fixa, tá ok? Mas esse artista registrava várias cavernas com textos diferentes, então eles viviam na caverna para se proteger, para aquecer do frio, né? Então tinha muitos animais ferozes, então essa característica aí. Então esse contexto era um fator que eles referendavam a isso. Na verdade, aí retrata o quê? Os primeiros registros do cotidiano que tratam justamente isso. Não? Então eram fins ritualísticos, né? Como que é fins ritualísticos? O homem, gente, acreditava que ele, como ele fez os primeiros desenhos, então ele acreditava, se ele retratasse lá o continente, geralmente ele retratava o quê? Os animais, pessoas, e os desenhos tinham formas geométricas, né, que era característico aí dessa questão. Então ele representava ali o contexto de vida da natureza que ele estava ali. Então o que ele fazia? Se ele pintava, se ele retratava o desenho da caça, os primeiros grafismos lá da caça, que ele usava o preto, né, e o sangue do animal, que eram as duas cores que ele utilizava. Então ele registrava como? Então ali era uma forma ritualística, ele aprendeu, aí que surge a questão da crença, da religião, começa bem aí nesse momento, quando ele faz o primeiro desenho da caça. Aí ele percebeu que se ele retratasse o desenho da caça na parede das cavernas, ele poderia caçar aquele animal novamente. Então, como tinha muitos animais naquela época, então ficava mais fácil dele caçar. Então, automaticamente ele vinha fazer o desenho, acreditava, e o que é ritual? Aquilo que a gente acredita, né? Então ele acreditava que se ele retratasse a figura, o desenho da imagem, do cotidiano da caça, ele garantiria a sobrevivência, a caça, né? Garantiria a sobrevivência daquele caçando aquele animal. Sempre ele ia lá e tal. Então começou a acreditar aquele ritual e fazia aquela pintura rotineiramente, né, de forma cotidiana,
para registrar ali o seu cotidiano. Então era a forma de comunicação que ele acreditava com os deuses, que dava a ele essa sobrevivência, né? Então ele ia lá e retratava de forma ritualística aquela característica na parede das cavernas. Então, compreendendo, então a caça estava representada a parede das cavernas. Então ele acreditava que aquele ritual da caça toda, né, de aprimoramento daquilo ali, eles estariam caçando o animal no outro dia novamente. Então, por isso que eles foram representando todos esses valores característicos aí dessa questão. Então, essa foi a primeira forma de representação do homem, a pintura na parede das cavernas, que ele registra no Paleolítico Superior. Viu, galera? Que existe dois tipos de Paleolítico. Nós temos o Paleolítico Inferior, que começa, que é antes ali de 40 mil anos de Cristo, ok? 40, 70 mil anos de Cristo, antes, né, que é o período quando o homem inferior, porque o homem não tinha habilidades de quase nada, né? Alimentar, as questões é qual fosse o animal. O homem foi desenvolvendo, segundo a teoria fala, que ele foi desenvolvendo ao cérebro. E com isso as habilidades foram começando a aparecer. Então, e o superior é quando o homem começa a fazer as primeiras pinturas ritualísticas nas paredes das cavernas. E a confeccionar artefatos, essa questão com pedra lascada, essa questão toda. Então vai surgir aí essa questão da forma ritualística, tá bom? Para vocês compreenderem melhor aí esse contexto aí ritualístico aí. Então, automaticamente esse homem caçava e registrava na parede das cavernas e acreditava que poderia caçar aquela forma. Era a chamada função naturalista. O homem vivia da natureza, naturalista, né? Então ele representava aquilo ali. Foi a primeira forma de representação do homem. Então, na parede da caverna, com as pinturas dos animais, não pintava, não fazia desenho da natureza, da natureza. Ele fazia sempre os animais, né? Então, plantas, por exemplo, ele não fazia, não tinha noção dessa questão, ele representava formas ali separadas da caça, né, nas paredes das cavernas, não tinha uma sequência, né, da história cronológica assim, mas registrava o cotidiano ali naquela questão. E civil de comunicação, né, galera? Porque a gente compreender, quando chegou no século 17, 18, o homem começou a desvendar os enigmas aí, né? Há pouco tempo ainda eles ainda estão buscando essas descobertas aí sobre o registro desse homem na pré-história. Então, como eu falei com vocês, então toda essa questão estava diretamente ligada aí a esses códigos que eles definiam aí de transmissão. A gente vai estar compreendendo. As características de cada movimento, a gente vai compreender aqui para vocês. Claro, no Paleolítico, como eu falei, você é a pedra lascada, conhecido como pedra lascada, viu? Representava aí na parede das cavernas, cerca de 40 a 40 mil anos, né? Toda essa questão, eles lascavam a pedra para caçar, para essa questão toda. E essas pinturas no Paleolítico a gente chama de pinturas rupestres. É conhecido também como arte rupestre, que é as gravuras desenhadas nas paredes das cavernas, viu, galera? Então, isso aí, arte rupestre, pintura rupestre, é a arte do homem do Paleolítico, Neolítico, a idade dos metais também. Então, entra ali naquela questão das pinturas rupestres, todas as produções nessa época, tá bom? As ferramentas, os artefatos, os objetos encontrados, as fogueiras que a gente vai estar falando aqui. Então, quem destaca nessa questão são os antropólogos, que estudam aí as características da vida nessa época e busca vestígio na história para justamente representar isso aí, né? Aqui, ó. E os arqueólogos, que eles escavam para descobrir. E aqui o Rodrigo Simas Aguiar é um deles também que extrai essa questão aí. Então, muitos arqueólogos, tem até filmes nessas descobertas todas aí, né? Então, para a gente compreender esse período aí. A história também trabalha muito com vocês. E aqui, galera, vai destacar um dos registros mais enigmáticos aí da arte rupestre. Quando a gente compreender lá que a pintura já era uma manifestação de uma crença, de um ritual, logo depois vem um outro formato, que é a representação do homem do Paleolítico. A Wendt-Orlort, que a gente chama, né, conhecida como Wendt-Orlort, localizada na Áustria, que tem aproximadamente 25 mil anos. É uma estatueta de 10 centímetros. Era considerada como um amuleto do homem da pré-história. Aí eu vou explicar tudo para vocês aqui, para vocês entenderem.
né? Esses registros que estão descobertos no Paleolítico, então essa imagem, essa primeira foi a primeira escultura, né? Que aqui é uma escultura produzida encontrada e produzida pelo período da pré-história. Percebe que o homem, a primeira forma de representação tridimensional dele foi essa escultura, né? E representava a questão feminina. Então, o Paleolítico retrata o feminino. Por quê? Porque o homem sempre teve a questão da organização ritualística, né? Se a gente vai estar falando também aqui para depois, que as cavernas que são encontradas no mundo todo, a caverna aqui, ó, Chauvet, Lacaste, né, na França, são duas cavernas importantes, né? Na Espanha tem, na Argentina tem, então são várias, e no Brasil tem a Serra da Capivara, que é o sítio o maior sítio aberto arqueológico que fica no Piauí da América, né? Então é o maior sítio arqueológico desse período rupestre encontrado nas Américas, tá bom? Então mostra o vestígio que o homem também teve presente no Brasil também, lá no Piauí tem esses primeiros aí, apesar que tem muitas cavernas no Brasil todo, mas essa é a mais famosa porque é enorme, é um sítio enorme descoberto aí pelos arqueólogos brasileiros, tá bom? Então, essa estatueta, que era dotada de seios grandes, parte da barriga grande, e geralmente não tinha a questão, era tido como um padrão de beleza naquela época da mulher, né? Na questão feminina. Porque, para o homem da pré-história, o belo era quando a mulher engravidava. Então, essa Vênus aí era protetora, é o amuleto protetor da fertilidade, né? Do nascimento dos filhos da tribo daquela época. Então, eles acreditavam que essa Vênus era a que protegia essa herança aí genética aí da questão dos filhos, questão toda a geração da prole naquela época. Então, essa questão, essa mulher era tipo padrão beleza, quando ela encorpava, ficava né, grávida, né, ela estava grávida, então eles acreditavam que era Deus que tinha mandado, porque o homem não sabia como que era conceber o filho, essas questões. Ele não tinha ciência naquela época, então ele tinha o senso comum. Então é isso aí, a Vênus ficou considerada como um ritualístico e protetora do cimento. Então eles acreditavam, adoravam esse de forma ritualística essa Vênus como uma protetora. Então a primeira forma de representação do Paleolítico foi a questão feminina, tá bom? Para vocês entenderem que esse padrão, hoje nós temos um padrão beleza, aquela mulher, né, com o corpo estrutural. Naquela época a mulher que tinha estrutura grávida, essa questão, era o padrão de beleza daquela época, né? E geralmente não tinha o rosto, não tinha essa questão, mas sim a beleza do corpo. Eles admiravam a beleza do corpo daquela forma, né? Tá bom? Destacando os quadris, os seios, que essa escultura aí é entendida como um culto à fertilidade, né? Vocês vão compreender aí. Então nós destacamos aqui essa questão, que eles utilizavam tanto a terra como o carvão, o sangue e as flores, né, como representação aí para buscar a cor, essa questão toda, faziam característica aí desses valores aí. E a primeira escultura aí também, tá bom? Vocês vão compreendendo aí na nossa aula direitinho. Então, entendeu aí o que é a Vênus de Orlógio? Ah, mas o que é? Então, ela representa o corpo feminino, né? Essa forma voluptuosa, destaca aí justamente esse aumento do seio, a questão porque ela era a questão da gravidez naquela época. Então eles admiravam esses valores aí, a forma ritualística e adoração ao culto da fertilidade, que eles acreditavam que essa Vênus era protetora do nascimento dos filhos daquela época. Então a deusa da fertilidade, a Vênus de Orlógio aí. Tem outras Vênus, viu galera? No mundo todo, ao longo da história, vamos ter outras Vênus, desde a pré-história até aqui, vamos ter outras Vênus que sempre retrata aí a fertilidade, tá bom? Quando você ver a palavra Vênus, sempre lembra da divindade da fertilidade naquela época. Então, no Neolítico, o Neolítico já entra em um outro contexto. Então, quando o homem, lá para 10 mil anos antes de Cristo, né, o homem entra na questão de um outro período. E outra coisa, galera, esqueci de falar aqui. Então, se a gente for falar, vamos falar aqui do fogo, né? A descoberta do fogo também está aqui. O homem vai ter uma transição mudando de um período para outro, que nós chamamos de Mesolítico, e o Mesolítico chega ao Neolítico. O homem aqui já chega aprendendo uma das coisas
importantíssimo para a sua sobrevivência, que é o quê? A agricultura. O domínio das técnicas da agrícola, galera, e da domesticação dos animais vai fazer com que o homem se estruture e construam casas que vão representar aí a característica da questão do Neolítico. O Neolítico, o homem já vai dotar de habilidades, ele já tem uma forma mais avançada, já domina o fogo, né? Uma das coisas que precisam. Por que dominar o fogo? Quando domina o fogo, o homem aprende a sobreviver mais rápido, a cozinhar os alimentos, a proteger o fogo espanta os animais, a viver em forma de comunidade, a direcionar aos serviços, né? Já tem uma administração ali da tribo, né? Quem é o líder, quem é o responsável, os guerreiros. E nesse período que o homem retratava uma representação da escultura, o homem como se fosse um guerreiro, né? Como se fosse um guerreiro. Então, ele era um guerreiro, então esse guerreiro era o espírito do guerreiro, então sempre o homem aí passa a ter mais valor aqui do que a mulher, ok? Aqui a representação do homem já vai estar mais nesse contexto. Então, essa sedentarização, que ele vai, a partir daquele momento, ele vai ter alguns domínios importantes, né? Ele vai mesclar ali divisão da questão, domínio da agricultura, que foi importantíssimo. Geralmente eles faziam as tribos perto dos rios, onde tinha água para molhar as plantas. Então, eles aprenderam aí com a natureza a perceber que tudo nascia, então eles foram começando a plantar e aí aprendeu a usar a agricultura e não precisou caçar tanto, né? Porque eles aprenderam o quê? A fazer um curral e fechar os animais em confinamento. E aí a domesticação, justamente aparece aí essa questão da domesticação aí dos animais, tá bom? E isso permitiu que eles desenvolvessem outras novas ferramentas, né, e trouxeram melhoria para a sua vida, né, que aí foi importante. Então, o Neolítico foi uma parte importantíssima. E aí retrata o quê? A arquitetura, porque o homem começa a construir o quê? As casas, os nuragues, que a gente fala, nuragues, né, que é as casas do homem da pré-história. Pedra sobre pedra. Ele saiu da caverna, uma coisa importante, ele já sai da caverna para construir suas construções, né? Então, por quê? Devido ao fogo, devido à descoberta da agricultura, essa questão vai posicionar ele a viver em uma tribo perto dos rios, essa questão, para poder produzir os seus alimentos, né? E aprende a prender os animais, a domesticar os animais. Isso é uma característica. E a divisão do trabalho na comunidade, quem é os guerreiros, quem vai fazer isso, o que a mulher vai fazer, né? Essa questão, como se fosse uma tribo de índio, né? As tribos de índio assim, tem toda divisão, que é aquele que cuida da ritualística, aquele que cuida lá da caça, então vai ter todas essas características aí, que são representacional aí desse período neolítico. Foi importante para começar a idade dos metais. Então, todos esses valores estão expressos na questão. Então, com a domesticação, o homem precisou caçar menos, porque ele percebeu que os animais poderiam se reproduzir, né? Os animais daquela época. Ok? Então, aí nessa questão, quando nós falamos das construções dos nuragues, aparecem os monumentos megalíticos, né? Megalíticos eram formas como o homem representava os valores no Neolítico, Neolítico pedra polida, como ele representava a adoração aos seus deuses, questão das formas ritualísticas, né? Então ele usava as rochas como toalha, muitas falam que é para enterrar os mortos, questão nós vamos ter alguns registros disso pelo mundo afora, né? Como marcações, essa questão todas, a gente vai estar entendendo aqui esses registros aqui. Então, a estrutura mais famosa da questão que você já deve ter visto na televisão, no filme, é o Stonehenge, na Inglaterra. Esse ciclo de pedra aí, que são toneladas de pedras assim, na forma vertical, que é os dômenes, né? A pedra sozinha é o dômen, a pedra dobrada é o Grolech, né? Ou Gromelech, que a gente fala, Grolech ou Gromelech, né? Que é encontrado pelo mundo todo, né? Essa estrutura que era a forma. Aqui esse é o Stonehenge aqui. O homem, eles falam que era a questão de localização do tempo, né? A observação dos astros. Alguns falam que é quando os ETs estiveram aqui no mundo, né? Então o homem representou esse círculo, que é um círculo enorme que tem na Inglaterra, famoso no mundo todo, né? Então essas estruturas aí é chamada de megalítico, viu, galera?
Então, os megalíticos distribuem em três megalíticos diferentes, que é o Menires, o Dórmios e o Grolesch, ok? Então, os Grolesch tem os Menires, que é a pedra vertical, né? Os Dórmios, que é a pedra que é dobrada, né? Dobrada aqui, ó, ok? Vertical. E tem o Grolesch, que era como se fosse uma pedra cerimonial ali, o que representava o sacrifício do homem daquela época, ok? Então são vários Grolesch pelo mundo todo. E no Brasil aparece a Serra da Capivara, né? É onde tem as formas onde a gente consegue entender que o homem da pré-história teve o Brasil, né? Que geralmente os animais aqui no Brasil eram menores que os animais dos outros países. Nossas representações estavam diretamente, é um sítio enorme, né? Vamos ter mais de 100 pinturas rupestres que a gente vai encontrar na Serra da Capivara, lá no Piauí. Então, quem puder acessar a internet, assiste lá, tem vários documentários sobre essa questão aí, para vocês compreenderem as estatuetas, as esculturas, né, as produções encontradas no Brasil. Então, retratava o cotidiano desse povo que vivia naquela época da pré-história aqui no nosso continente americano, tá joia? E aqui tem um exercício bem simples, galera. Como a arte rupestre estava presente na pré-história? Então vocês vão responder lá, né? Tem essa parte ali, faça um breve comentário. Como é que ela estava, essa arte estava presente? Nas paredes, na questão toda, vocês vão estar referendando aqui. A número 2, o que foi o período neolítico, quais suas características. Então vocês vão voltar lá no período neolítico e tentar descobrir. A arte rupestre possui características que expressam elementos da cultura do homem pré-histórico. Dentre esses elementos destacam-se as pinturas rupestres. Então vocês vão marcar assertivo aqui, viu, galera? Entre os sítios arqueológicos está o Brasil, né, Serra da Capivara. O nome do parque que administra esse sítio no Piauí chama-se de quê? Então vocês vão lembrar aí, eu acabei de falar que é a resposta para vocês, tá bom? É isso aí. Então, e aqui depois terminou essa atividade toda aí no apostila no caderno, vocês vão enviar para mim aqui no formulário, viu? Então, o formulário está aí no grupo, vou disponibilizar para vocês estar enviando para mim, tá joia? É só clicar em enviar as atividades resolvidas no caderno ou na apostila. Queria agradecer a vocês, quem já escreveu no meu canal. Tem muita gente pedindo a resposta do exercício aí no canal, mas é porque se eu der a resposta, no momento não dá, né, galera? Então, a gente vai estar sempre no formulário aqui, que a gente coloca no grupo para os alunos, aparece a resposta no final. Tá bom? A resposta lá, clica em pontuação, vocês vão ver toda a resposta, quais que você acertaram e quais que você errou, tá ok? Então a resposta é essa aí. Não precisa postar vídeo, mas eu posso postar alguns de vez em quando para vocês aí. E os alunos e vocês do YouTube aí, se precisar das respostas, mandam falar pra gente, que a gente manda o endereço que a gente manda para vocês, tá bom? Então tá, muito obrigado, bons estudos, fiquem em casa, até a próxima.